nós podemos corresponder com a presença nesses lugares, como nós podemos, o que vai acontecer, como nós seremos instrumentalizados pelo Senhor diante dos desafios, se nós carregarmos a presença do Senhor, se nós lutarmos pela presença do Senhor, com santidade, com Bíblia, com oração, com jejum, o que isso pode somar na nossa vida e nas nossas dificuldades, amém? E para falar um pouco disso, eu queria convidar vocês, abra a sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, eu estou na versão NVI, livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, amém? Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, amém? A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e as nossas esperanças desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém? Vamos orar. Doce Jesus, a sua palavra foi lançada, sua palavra está reverberando no mundo espiritual. Jesus, continue sendo gentil. Ai, como você é gentil, Jesus. Abra os nossos ouvidos nessa noite, que o Senhor continue a fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Eu consagro esse tempo ao Senhor, consagro as minhas palavras ao Senhor, a minha vida ao Senhor.
faça conforme a sua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. O Senhor, Ele havia levado o profeta Ezequiel para esse lugar, onde estava cheio de ossos secos. Algumas versões vão dizer que os ossos estavam sequíssimos. Outra versão ainda diz que havia muitos ossos, eles estavam espalhados e todos foram alvejados pelo sol. Esse texto, ele pode ser aplicado de vários aspectos, mas não é muito difícil entender que ele é uma visão profética, que ele é uma direção profética do Senhor para o povo de Israel, no cativeiro babilônico. Isso não é muito difícil de a gente interpretar. É evidente que trata-se da restauração dos judeus ao cativeiro babilônico. E essa nação levada a esse cativeiro, eles se consideravam como se os ossos deles estivessem secos, como se eles não tivessem mais força, porque cativeiro é o lugar onde a vida de Deus vai ser nominada. E esse povo estava se sentindo desse jeito, conforme eu li com vocês, porque cativeiro é lugar onde nós perdemos todas as forças que nós temos. Cativeiro nos prende, nos impede de caminhar. Cativeiro nos impede de avançar. Cativeiro nos impede de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Num contexto histórico, a gente pode entender que qualquer esperança de restabelecimento daquele povo não havia sido dissipada. O povo estava morrendo. Aquela seca, aquela impossibilidade, aquela escassez havia ultrapassado muito tempo, e eles não tinham mais o que fazer. E eu quero dizer para vocês que talvez nessa noite, nessa tarde, nessa tarde, existam cativeiros na sua vida. Talvez vocês, assim como o Senhor mostrou para Ezequiel aquele vale de ossos secos, talvez na sua vida existam áreas que estão de igual forma assoladas pelo sol. Existem áreas da sua vida que só são ossos secos. Existem áreas na sua vida que não há mais esperança. Existem áreas da sua vida que você não tem mais como acreditar que pode ser feita uma coisa. O fracasso espiritual estava evidente naquele povo. O fracasso espiritual estava evidente na nação de Israel. Talvez o mesmo fracasso espiritual daquele povo visita algumas áreas da sua vida nessa noite. Talvez assim como aquele povo, a sua vida não tem mais esperança. Na sua vida você consegue só ver esterilidade. Você não consegue ver vida, você só enxerga a morte. Talvez você seja uma árvore que não está frutificando. Talvez você não consegue ver os frutos que o Senhor poderia produzir na sua vida, porque existe uma área que ela foi assolada, existe uma área que ela foi alvejada pelo inimigo, existe uma área que ela foi atingida pelo pecado, existe uma área que ela foi atingida pela quebra de princípio. Mas nessa noite, eu quero incentivar vocês a ativarem a sua fé, ativarem a sua fé. Talvez você não sente mais a presença
do Senhor. Talvez esse movimento todo aqui te causa constrangimento e você está desesperado. Senhor, eu quero. E você não sente a presença. Talvez a sua vida conjugal já não existe mais esperança. Talvez o seu casamento seja fracassado. Talvez você perdeu a esperança de encontrar alguém. Talvez você olhe para o seu ministério e você não acha que seja mais capaz de Deus fazer esses ossos voltarem a viver. Talvez você olhe para as suas finanças e só vê destruição. Talvez você olhe para a sua vida nessa noite e você não vê a sua utilidade no corpo de Cristo. Talvez você está aqui só por hábito. Mas ei, talvez cada palavra dessa o Senhor tenha feito assim como fez com Ezequiel. Com a mão levou ele no vale de ossos secos. Talvez você esteja de frente com esse lugar agora, sendo carregados pelas mãos, nesse lugar de cenário, nesse cenário de destruição. Você olha para a direita, nós vemos fracasso. Você olha para a esquerda, estou fazendo a sua aí. Você olha para a esquerda, você vê destruição. Você olha para trás, você só vê tragédia. E você olha para frente, te falta esperança. Esse é o cenário do vale de ossos secos. Esse é o cenário onde a mão do Senhor levou Ezequiel. E a gente pode olhar para esses cenários e achar que existe um decreto sobre eles. Mas quando eu falei que eu quero ativar a fé de vocês, é porque o poder de Deus, ele é exaltado mais no vale do que nos montes. O poder de Deus, ele é mais observado na fartura. Na fartura não, na escassez do que na fartura. É nesse lugar que nós vemos a presença do Senhor. É nos lugares de tempestade, é nos lugares de deserto, é nos lugares de impossibilidade, é aqueles lugares onde nós olhamos e não vemos a esperança de vida. É nesse lugar que o Senhor está te convidando nessa tarde a olhar com os olhos da fé. É nesse lugar que a presença vai transformar a sua vida. Ei, eu estou convidando vocês. Eu estou derramando nesse lugar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu acredito que existem vales de ossos secos que vão ser restaurados nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não olhe para o impossível como uma forma de minar a sua fé. Ei, a fé, ela é provocada pela impossibilidade. Milagre só é milagre quando você não pode fazer nada. A matéria-prima do milagre é o impossível de Deus. Então eu estou convidando você que acredita que o seu ministério está derrotado, você que acredita que o seu casamento está derrotado, você que acredita que o seu espiritual está derrotado, nessa noite ainda, nas outras ministrações, o Senhor vai levantar, Ele vai levantar esses ossos, vai fazer com que osso com osso se junte, Ele vai colocar tendões, Ele vai colocar músculos, e Ele vai colocar pele. Essa desesperança, essa impossibilidade vai levantar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um dos pontos, talvez o ponto de maior esperança dessa passagem esteja no versículo 1, que ele fala assim:
a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, diga comigo, e pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Nós estamos em uma conferência profética, e o tema dessa conferência é a presença. Eu quero que você convide agora, enquanto eu falo, que essa presença, lembra, pelo Espírito, a presença levou Ezequiel em visão àquele lugar, foi a presença. Eu quero que você convide a presença de Deus, agora, para entrar nas suas áreas de impossibilidade. Convide a presença de Deus. Talvez você nunca convidou Deus para entrar nesse lugar de impossibilidade. Talvez o Senhor tirou esperanças da sua vida, e você nunca convidou Jesus para entrar nesse lugar de impossibilidade. Mas eu estou liberando uma palavra para você. A presença, ela está aqui. Ela está aqui esperando o convite. Convide a presença para entrar nesse lugar de impossibilidade. Porque esse lugar de impossibilidade, embora você não tenha convidado o Senhor para estar nele, quando você entrou nesse lugar, esse lugar só foi uma surpresa para você. Foi Deus quem levou Ezequiel. Foi Deus quem levou Ezequiel para o lugar de vale de ossos secos. Deus já sabia o endereço. Ele já tinha o endereço daquele vale. Deus já havia visto, assim como na sua vida. Ei, Deus já viu esse vale. Deus já viu esse lugar de impossibilidade da sua vida. Ei, Deus está te levando nesse lugar. Ele já levou, e agora Ele está trazendo na sua mente, porque Ele quer transformar. Ele quer liberar uma palavra de fé nesse lugar. O Senhor já conhecia esse lugar de impossibilidade. O fracasso do povo de Deus já era conhecido pelo Senhor, porque o cordeiro, ele havia sido imolado antes da fundação do mundo. O cativeiro babilônico não foi surpresa para o Senhor. Ele liberou palavras a respeito. Esse lugar de impossibilidade não é novidade para o Senhor. Só que o Senhor está esperando o momento de você trazer Ele para esse lugar. Você convidar a gentil presença de Jesus para esse lugar de impossibilidade. Sabe por quê? Porque nesse lugar de impossibilidade Ele vai liberar uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Quando eu olho para a minha vida, estava até comentando com a Lô hoje, eu olho para os primeiros meses de casamento, rapaz, que dureza. Rapaz, se não era eu um dia falando que queria ir embora, o outro era ela. Mas você sabe o porquê que o Felipe está na barriga dela? Porque enquanto nós estávamos nos nossos vales, Ele liberou uma palavra para mim e Ele liberou uma palavra para ela. Foi a palavra dentro da presença, dentro do discipulado, nesse lugar onde nós estávamos, na presença, passando pelos nossos vales. Ele liberou uma palavra para mim, mas Ele também liberou uma palavra para ela. O que sustenta o nosso casamento não é o Renan, não é ela. O que sustenta é a palavra de Deus, porque sempre que batia a vontade de pular fora, a palavra vinha. Eu tenho uma palavra. Esse lugar de impossibilidade é o lugar que o Senhor pode liberar uma palavra para transformar a sua história. Porque às vezes nós vamos olhar para o cenário atual e ele vai ser muito diferente da palavra.
foi o que aconteceu com a gente, muito diferente. Nós tínhamos uma palavra do casamento, nós tínhamos uma palavra da nossa família, só que estava muito distante. Só que a palavra sustentou. A palavra do Senhor liberada, num ambiente de presença, no lugar de impossibilidade, sustentou a nossa caminhada. O Gama, coloca um fundinho aí. No versículo 3, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Cutuca o irmão do lado aí, pergunta para ele: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Há esperança para uma cura? Há esperança para a restauração da sua família? Há esperança para a reconciliação entre pais e filhos? Há esperança? Há esperança para o Senhor livrar a sua vida das drogas? Há esperança para você sair de uma vida onde você só é açoitado? Há esperança? Há esperança para sairmos desse lugar onde nós seremos alvejados pelo inimigo? Há esperança? Talvez você acredita que você errou tanto que não existe mais a possibilidade do Senhor colocar a mão nesse lugar. Esse é o seu vale de ossos secos. Talvez você esteja entristecido com o Senhor, achando que Ele te abandonou. E a presença já não é mais um lugar de felicidade. A presença já não é mais um lugar de entrega. Porque você está achando que Deus está te devendo algo. Você está magoado com Deus pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Nós não precisamos aceitar esses lugares de infelicidade. E lugar de infelicidade, eu digo, não é cenário, eu digo, é longe da presença. Porque a presença nos dá condição de suportar todas as tribulações que podem se operar em nossa vida. É a presença. Por isso, eu pergunto: existe um lugar tão alvejado na sua vida que o Espírito de Deus não pode entrar? Meu Deus. E agora eu começo a pregar. Se fosse para eu dar um tema para essa pregação, é a presença que transforma os lugares de impossibilidade. Eu fiquei me batendo, porque que estava tão difícil, estava tão de sair essa palavra. Mas daí o pastor Lelis liberou uma palavra a respeito de palavra, lugar e pessoa. E essa palavra reverberou nas mesas durante essa semana. Palavra, lugar e pessoa. E eu quero falar com vocês um pouco dessa presença que transforma esses lugares de impossibilidade, da importância da presença em cada palavra liberada. Falar do lugar que a presença, que ela opera.
e falar a pessoa que é revelada nesse lugar de impossibilidade. Nessa ótica eu quero discorrer com vocês um pouco sobre esses 3 ensinos espirituais que pode criar em nós talvez um desespero pela presença, uma urgência para entrar nesse lugar. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que a palavra liberada no ambiente da presença, ela traz o poder de Deus. E eu quero ler o versículo 4, 5, 6 com vocês. Então, ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: eu farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito sobre vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos com tendões, carnes e depois de pele, mas não havia espírito. Talvez o Senhor nos ensina, talvez a gente olhe para esse texto e a gente consiga enxergar claramente, como eu disse para você, aquela visão profética, escatológica. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu olhei esse texto, o Senhor me ensinou um princípio, que a presença transforma todos os lugares de impossibilidade. Sabe por quê? Porque na presença nós recebemos uma palavra que sai direto da boca de Deus. E se a palavra sai direto da boca de Deus, ela carrega a própria vida de Deus. Se uma palavra é liberada no ambiente da presença, essa palavra carrega a própria vida de Deus. Não foi a palavra de Ezequiel que restaurou aqueles ossos. Foi a palavra do Senhor que restaurou aqueles ossos. Foi o poder do Senhor. Mas Ezequiel, nessa visão, ele estava na presença do Senhor, e a palavra do Senhor foi liberada. Por isso que a gente acredita errado que o mais forte, que a principal característica de um profeta é a boca. Mas a principal característica do profeta é o ouvido. É o ouvido. Nós temos que ouvir o Senhor a respeito das nossas impossibilidades. É o ouvir do profeta que libera o poder do Senhor naquele lugar. É no lugar da presença, é no lugar da presença que eu consigo discernir, que eu consigo ouvir, que eu consigo receber as palavras de restauração que o Senhor tem para liberar nos meus lugares de impossibilidade. Nada do que Ezequiel fez foi por ele mesmo, foi simplesmente pela sensibilidade de ouvir o que o Senhor dizia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que toda vez que a palavra é carregada com a vontade de Deus, ela nos leva para um lugar de restauração. Ouçam, o versículo 4 fala: ouçam a palavra. E o versículo 5 diz: e vocês terão vida. Ouçam a palavra e vocês terão vida. Talvez um dos lugares da Bíblia que eu mais gosto, que eu olho para aquilo e eu vejo as promessas do Senhor, é Deuteronômio 28. O Gama, se você puder colocar para mim, Deuteronômio 28, do 1 ao 10. Aqui, existem uns lugares onde a promessa do Senhor, ela está condicionada a uma obediência. Deuteronômio 28, do 1 ao 10, vai dizer assim, ó: se vocês obedecerem, mas esse obedecer, no hebraico é a palavra chamar. Eu acho que eu já falei disso aqui, ou na Jopem, eu não lembro. O significado dela, entre ouvir e obedecer, é o mesmo. Umas versões tragam: se vocês obedecerem, se vocês ouvirem, porque para o judeu, o que ele ouvir, ele já obedece. Não existe a possibilidade de ele ouvir a voz de Deus e não corresponder a ela. Então, vamos lá. Se vocês ouvirem fielmente o Senhor, seu Deus,
e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, ou seja, corresponder ao que ouvirem, ao que vocês ouvirem no lugar da presença, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as ações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor seu Deus. Versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, o lugar de vergonha vai ser subjugado. 4: os filhos de seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra e as crias de sua vaca e ovelha. Toda escassez vai se converter em fruto. Versículo 5: a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, nunca lhe faltará o pão espiritual e o pão físico. Versículo 6: vocês serão abençoados quando entrarem, quando saírem, porque reconhecerão a presença do Senhor na sua vida. 7: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O que antes era motivo de acusação e de vergonha se transforma agora em honra. Versículo 8: o Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Ei, não haverá mais esterilidade. 9: o Senhor os estabelecerá com o seu povo santo. Vocês serão conhecidos como povo de Deus, porque andarão em santidade e verão a Deus em você, conforme jurou a vocês, e obedecerão aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, se andarem no caminho dele. Versículo 10: então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Não importa o cenário de impossibilidade, a vitória no Senhor, ela é garantida. Basta ouvir, ouçam a palavra e vocês terão vida. Quando o Espírito do Senhor entra, até o que estava morto volta a viver, até o imaterial torna a vida. Em Gênesis nós vemos que o pó da terra se tornou alma vivente. Nós vemos Jesus liberando uma palavra, e o filho único de uma viúva, ele restaura. Jovem, levante-se, e aquele que estava morto torna a vida. Jesus ainda libera uma palavra para Lázaro: Lázaro, saia para fora. Quando uma palavra é carregada do poder e da vontade de Deus, ela liberada na presença de Deus, até o mundo espiritual, ele é obrigado a corresponder ao decreto. Até o mundo espiritual, não há impossibilidade alguma que seja capaz de resistir a um decreto dos céus. Nós podemos ver nesse texto que não existia possibilidade de regeneração para aqueles ossos. A gente até consegue enxergar uma regeneração quando a gente corta o braço, porque ainda há vida. Mas naquele lugar não existia possibilidade. Naquele lugar os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam alvejados pelo sol. Mas onde havia morte, o Senhor colocou vida. A sua impossibilidade, batizada na presença de Deus, ela não vai atestar o seu fracasso espiritual, mas ela vai se transformar em milagre. A sua impossibilidade, batizada na presença de Deus, não atesta seu fracasso, ela só revela o seu milagre. E é nesse lugar de presença que a gente aprende a ouvir a voz do Senhor, e Ele libera palavras que podem transformar a nossa história. Eu já falei aqui um pouco da minha vida, né? Mas sabe, pastor, você falou a sua apresentação, o improvável. Não vou nem falar de tudo que eu vivi, eu só vou falar essa palavra improvável. Mas sabe, no discipulado, no lugar de discipulado, eu fui transportado para a presença. Sabe, na presença,
eu ouvi o Senhor liberando decretos sobre a minha vida. No lugar da presença, enquanto eu estava nos meus vales de ossos secos, enquanto eu olhava para a minha vida, eu não via nada. O Senhor estava transformando a minha história. A presença liberou uma palavra dentro do vale de ossos secos, e ela transformou a minha história. Eu recebi uma palavra. Na presença, o Senhor falou no meu coração. Ele falou que eu casaria até dezembro de 2022. Acho que era isso, né? 2022. 23. É isso aí. Não sei. Misericórdia. Aí, se eu falar de casamento errado aqui, aí o vale tá seco mesmo. Vamos lá. Nesse lugar, o Senhor me liberou uma palavra, que até dezembro a minha vida relacional estaria resolvida. Quem fez turma Homem ao Máximo comigo sabe. O Gessé, né? Não liberei a palavra, falei assim, o Senhor falou comigo que até dezembro estou resolvido. Pastor Lelis. Chegou setembro, meu irmão. Setembro. Não tinha nada. Pensa nos ossos sequíssimos. Pensa no negócio. Ossos sequíssimos. Mas um dia, o Senhor derrubou escamas dos meus olhos. Claro que nesse fuzuê todo aí teve muita coisa ruim, mas o Senhor fez eu corrigir, fez eu correr atrás das minhas responsabilidades. Mas a palavra do Senhor, liberada naquele lugar de presença, a respeito do Vale dos Ossos Secos, trouxe vida. Em dezembro, eu já estava de casamento marcado. Como todo mundo sabe, eu me casei e está ali, o resultado está ali na barriga, o profetinha. O que eu quero dizer para vocês, que uma palavra liberada no ambiente da presença, ela traz o poder de Deus, e ela muda impossibilidades, amém? Quero falar sobre o segundo ponto, Quero falar sobre o segundo ponto. A presença operada no lugar da impossibilidade nos dá ferramentas para propósito. A presença, além de trazer essa restauração para nossas vidas por meio da palavra, ela opera nesse lugar e ela nos instrumentaliza para um propósito. A presença agora, ela não atinge só o individual, agora ela começa a atingir o coletivo. No versículo 9 faz assim, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Esses dois versículos eu consigo interpretar que a operação do Senhor já não está mais no campo individual. Agora a operação do Senhor não se trata mais do Renan, mas se trata de todo um corpo, porque lá atrás começa osso juntar com osso, tendão, carne, pele. Agora começa a transformar o corpo. Só que ela traz um detalhe aqui que eu vou até me reservar o direito de pegar aquele livrinho da heresia que o pastor Júnior falou ontem, vou colocar ele aqui em cima. A palavra fala assim, venham desde os quatro ventos. Os quatro ventos, eles falam da completude dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E se eu olho para isso como completude, você fala assim, venha desde os quatro ventos. Me fala da completude dos pontos cardeais. E o Senhor me apontou, falou assim, sabe por quê, Renan? Porque não existe nenhuma área da sua vida que Jesus não possa transformar. Não existe nenhuma área da sua vida que o Senhor não pode entrar. Mas acima de tudo, a completude desse lugar, a completude desses pontos cardeais, para mim ela me trouxe a completude, a integralidade de um território. Mas não de um território local, de um território espiritual. Sabe qual é esse território? O corpo. O corpo. Porque agora,
nos versículos que nós vamos ver que o Espírito operou nos ossos, os ossos juntaram com ossos, tendões, músculo e pele, e eles formaram o corpo. Só que o versículo 8 vai dizer que neles não tinha vida. Neles não tinha vida. Eu estou querendo dizer para você melhorar a sua perspectiva nessa noite. Porque nós não estamos aqui só para buscar o nosso milagre. Nós não estamos aqui só para buscar a presença do Senhor nas nossas impossibilidades. Nós estamos aqui para frutificar, para aquilo que o Senhor fazer na sua vida se torne e se transforme para a vida do corpo da igreja, para que tudo aquilo que o Senhor faça na sua vida corresponda, ajude o seu próximo a também corrigir, toda a restauração que o Senhor fizer na sua vida, que Ele possa, em nome de Jesus, fazer a restauração, cumprir restauração na vida de outras pessoas. É aqui que nós começamos a formar um exército, é nesse lugar que nós começamos a frutificar, onde o propósito do Senhor opera, onde a gente não está mais pensando, nós não estamos pensando em nós mesmos, nós não estamos só recebendo para nós mesmos, mas na verdade o Senhor está transformando, o Senhor está trazendo vida para esse lugar, e quando o Senhor traz vida para esse lugar, nós começamos a transbordar a vida. E se nós começamos a transbordar a vida, nós conseguimos através da nossa vida cooperar com a obra de Deus, cooperar a ponto de que outras pessoas sejam atraídas, outras pessoas sejam levadas para Jesus, só por causa do seu processo de restauração, porque o pastor Anderson sempre diz, atrás da sua dor, está o seu maior dom. Atrás da sua dor, nós temos que manifestar esse poder de restauração no corpo. Nós não podemos confundir que receber um milagre é estar cheio da vida de Deus. Cheio da vida de Deus é frutificação. Nós temos que frutificar. Não é chegar aqui, receber um milagre e achar que você está nota 10 com Deus. Isso é uma graça imerecida, mas não quer dizer que você esteja frutificando. Nós temos que entender que todo o processo de restauração, ele envolve frutificar. Sabe por quê? Se você quer receber de Cristo, só para essa vida, se você quer receber de Cristo só para você, se você quer receber de Cristo só para parar de doer, coitado da gente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos buscar a presença, para que nós possamos ter liberdade nela. Nós temos que entregar os nossos vales de ossos secos, os nossos lugares de impossibilidade, para a presença, para que esses lugares sejam restaurados. Mas nós também temos que continuar na presença, para que nós possamos frutificar no Senhor, para que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso testemunho de vida, ele pode frutificar. Suporta. O milagre, ele só vai ser um milagre se ele não frutificar. É só um milagre, e milagre não é novidade para Jesus. Versículo 9 e 10 vai dizer da manifestação sobrenatural, que o objetivo daquela manifestação sobrenatural era a formação do exército. E se eu olho para uma formação do exército, eu pressuponho a existência de uma batalha. E Efésios, a carta de Paulo aos Efésios vai dizer: pois nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ei, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até sangrarem. Uma batalha. Deus não vai restaurar seus lugares de impossibilidade só para você viver melhor. Outra versão dessa passagem vai dizer assim, ouve. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão específica, esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Ei, estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim do trabalho, no fim da batalha, vocês estejam de pé. Batalha, frutificação, restauração, permaneça. É necessário permanecer. A presença de Deus em minha vida, ela vai transformar esses lugares de impossibilidade, vai nos fortalecer e nos instrumentalizar para essa batalha, para que nós possamos estabelecer um senso de propósito. No versículo 10, mais uma vez Ezequiel vai lá e profetiza conforme a ordem do Senhor, naquele cenário de sequidão. Mais uma vez ele profetiza, e aquela profecia estabelece a formação de um exército. Nós não estamos aqui formando um clube social, nós não estamos aqui tendo só um momento legal na presença do Senhor. A presença do Senhor está aqui para restaurar esses lugares, esses cativeiros. Você ficou quanto tempo preso nesse lugar de impossibilidade? E a presença do Senhor está aqui para restaurar esse lugar. Só que como você vai corresponder para isso? Como você vai corresponder a isso? Não é só ficar olhando eu aqui, falando com essa voz rouca, e pronto. Existe uma obrigação. A presença, para manter, nós devemos tratar a presença com responsabilidade, porque a presença, ela está operando para um cumprimento de um propósito, não é para ficar caindo. Isso é muito importante, isso derrama unção, e unção é uma preparação para uma guerra. Mas nós temos que buscar ouvir ao Senhor, nós temos que mudar, transformar a nossa vida em um lugar onde a gente tenha intimidade, onde os nossos ouvidos estão afiados àquilo que o Senhor quer dizer, as impossibilidades das nossas vidas. Por que que nós ainda estamos vivendo nesse lugar? Por que que nós ainda estamos afetos a essas impossibilidades? Reconhecer que existe um propósito na presença. Existe um propósito na presença. Se você sair dessa conferência do mesmo jeito que você entrou, a presença. Eu já falei com vocês que a palavra liberada no ambiente da presença traz o poder de Deus, que a presença operada no lugar da impossibilidade nos dá a ferramenta para propósito. E eu quero falar com vocês o terceiro ponto, que a presença transforma o lugar da impossibilidade, mas acima de tudo, nos mostra a pessoa da promessa. No versículo 11 vai dizer assim: então ele me disse: filho do homem,
Estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Nós fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o Senhor, o soberano Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Eu queria convidar o louvor, se ele já quiser subir aqui. Eu acho que mais uns 30 minutos eu já termino. Como diz o André Fernandes, né? Para parecer que está acabando. Cadê o Léo? Ei. Essa passagem de Ezequiel é uma visão escatológica daquilo que seria vivido pelo povo de Israel. É uma visão profética. Mas nós temos, isso é uma visão escatológica para o povo, mas o livro de Lamentações, ele vai trazer uma dor individual. Ela vai trazer a própria expressão de clamor de um povo durante a dor. Essa passagem de Israel anuncia a restauração que haveria de vir. Mas o livro de Lamentações, Lamentações capítulo 3, ela traz a expressão do clamor de um povo durante a dor. Mostra que o sofrimento pode ser um instrumento de disciplina, mas também mostra que há espaço para arrependimento e há espaço para restauração. Lamentações 3:1 vai dizer assim: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ela me conduziu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a mão contra mim e vez após vez o tempo todo. Fez com que minha pele e minha carne envelhecesse, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou, me cercou de amargura, de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, e eu não posso escapar. Ele atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com bloco de pedras lavrada. Fez tortuosas as minhas sendas, como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me. Deixou-me abandonado, preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer das ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me nas cinzas. Tirou-me a paz e esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo que eu havia esperado no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e da minha alma desfaleceu dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O vale de ossos secos é um lugar presente de dor, é um lugar presente de impossibilidade. Mas é nesse lugar que nós conhecemos o Deus justo. É nesse lugar que nós conhecemos o Deus compassivo, o Deus soberano, santo, presente mesmo no exílio. É nesse lugar que nós conhecemos o Deus que não rejeita para sempre. É nesse lugar. Talvez o pecado tenha trazido você nesse lugar de sequidão, mas não importa. Não importa.
daquilo que você cometeu, se você estiver disposto a se arrepender. Deus está com você mesmo nesses cenários, colaborando, esperando a restauração, o seu coração em arrependimento. Ei, existe esperança em meio às impossibilidades. Ei, Israel, em seus vales, ele só poderia esperar a morte. Israel, naquele lugar de prisão, de cativeiro, só poderia esperar a morte. Mas uma palavra foi liberada no ambiente da presença, e o ambiente profético dá o lugar, dá a largada para o cumprimento da palavra. Quando o céu libera uma palavra no mundo natural, escuta isso, quando o céu libera uma palavra no mundo natural, essa palavra já está decretada no mundo sobrenatural. Ei, nessa tarde, talvez o Senhor queira liberar palavras na sua vida. Talvez nessa tarde Ele quer liberar uma palavra nesse seu lugar de impossibilidade que só você conhece. Eu não posso dizer, o Senhor já te mostrou. É nesse lugar, é num ambiente profético que nesse ambiente profético, nesse ambiente da presença, é que os decretos são transformados. Onde havia morte, ei, eu vou tirar da sepultura. Ei, o Senhor está falando nesse ambiente profético, os farei sair da sepultura. A morte era um decreto imutável. A morte era um decreto imutável. A morte, ela é a extensão, ela é o limite da vida criada. Não há nada que nós possamos fazer para isso não acontecer. Mas o Senhor está dizendo: onde há morte, eu estabelecerei a vida. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. No livro de Lamentações, Jeremias vai continuar dizendo, nos versículos seguintes, ele nos promete o que nós podemos esperar e de quem podemos esperar. Lamentações 3:21 vai dizer assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Na versão NBV, o grande amor de Deus, ei, o grande amor de Deus, ele nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável e ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que realmente eu quero na minha vida é o Senhor, é a presença do Senhor, é viver junto dEle. Por isso eu colocarei toda a minha esperança de vida nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração, para aqueles que buscam a presença. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Vale muito a pena esperar a salvação do Senhor. Ei, Jeremias estava falando, vale muito a pena esperar o Messias. Vale muito a pena esperar a salvação daquele que vinha. Ei, esse vale de osso seco era só uma figuração daquilo que havia de vir. Era só uma figuração. Essa visão, embora ela carrega uma visão de esperança imediata dos exilados, ela carrega uma figuração de uma ressurreição completa. Oh, escuta, Deus estava mostrando a sua presença no meio do povo, que Ele seria capaz de tirar eles daquele lugar de morte. A morte é o limite da existência humana, e ela não foi capaz de conter o poder da presença. Ela não foi capaz de conter o poder da presença que ressuscitou Jesus dos mortos. Ela não foi capaz
Não existe. A morte é o limite da existência do homem. E ela não foi capaz de manter Jesus morto, porque Ele ressuscitou. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Para agora parecer que está acabando. Se coloca de pé. Não acabou. A visão de Ezequiel é uma prefiguração da profecia de ressurreição. Jesus é o cumprimento da profecia, é a pessoa da promessa, é a promessa para nos levar no lugar da eternidade. É Jesus, é Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer na carta de Efésios: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pela nossa vida o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Diga comigo: Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela graça imerecida, somente pela graça imerecida é que nós fomos salvos. Pela graça nós fomos salvos. Deus ressuscitou Cristo e nos assentou nas regiões celestiais. É por causa dessa presença que nós temos vida. E essa presença está aqui. Essa presença. O Senhor está mandando eu dizer isso, eu vou falar. Eu li isso agora há pouco, eu não sabia se ia falar, mas eu vou falar. Apocalipse, João, preso na ilha de Patmos. Jesus chega, escreve 7 cartas para 7 igrejas. Escreve, diz que uma aceita a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Jezabel, diz que a outra é morna. Ele deu um diagnóstico horrível a respeito das igrejas. João agora lascou tudo isso para isso aqui. Mas Jesus falou assim: João, vem aqui um pouquinho. Pegou na mão ele, deixa eu te mostrar um negócio. Abriu um selo, abriu 2 selos, 3, 4, 5, 6, 7 selos de um livro. E a Bíblia vai dizer que nos 4 cantos, os 4 ventos, lembra dos 4 ventos? Os 4 ventos pararam e foram controlados naquele lugar. Naquele lugar, olha, João, olha o tanto de gente, olha o tanto de gente salvo, olha o tanto de gente salvo. Esses são aqueles que lavaram as suas vestes, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Uma palavra, você só precisa de uma palavra. Nesse lugar da presença,